Começamos por olhar para os efeitos desta nona subida consecutiva das taxas de juros. São sempre em três frentes, que são os três grandes grupos de agentes económicos, a começar pelo Estado, que é o maior de todos, e já lá vamos à caracterização daquilo que é a evolução do custo da dívida, mas também as empresas que ficam com o dinheiro mais caro e as famílias, obviamente, na parte de respeito aos créditos, que, sobretudo os que são créditos mais recentes, têm a parte de juros muito maior em relação ao pagamento do próprio empréstimo e, portanto, sofrem muito mais o impacto da subida dos juros. Há uma correlação entre a subida dos juros no Banco Central e aquilo que é a subida dos juros dos empréstimos entre os bancos, que é o chamado mercado monetário interbancário, que tem uma tradução que nós conhecemos muito bem, que são as Euribors, a 3 meses, a 6 meses, a 12, por aí fora, e que é influenciada diretamente tanto pela taxa de empréstimo de dinheiro do BCE aos bancos comerciais, como ainda mais por uma outra taxa, que é a taxa que o BCE paga os depósitos desses mesmos bancos quando tem excesso de liquidez. E a evolução das Euribors anda sempre ali no meio da evolução das duas taxas e acompanha e, portanto, subirá ainda mais, infelizmente, é o que vai acontecer. Agora, se me permites, voltando à primeira parte da equação, subida dos juros a cargo do Estado. Não é preciso muito para ilustrar aquilo que é uma realidade, que é o que nós pagamos como contribuintes pela dívida do Estado, pelo serviço da dívida. Neste momento, para o Estado fazer nova dívida, portanto, fazer novas emissões e emitir novas obrigações do Tesouro, isto é, ir pedir dinheiro aos mercados, anda por uma taxa de juros de 3,5%, varia ligeiramente, consoante os dias, é um mercado aberto, digamos, mas está nos 3,5%. E a taxa média a que pagamos os empréstimos, o estoque da dívida, ainda está no 1,7%. Portanto, está a menos de metade. Conforme decorre o tempo e conforme a taxa de juros do BCE vai aumentando, esta taxa a que os emprestadores de dinheiro ao Estado português vão exigindo, vai subindo. E, portanto, se isto continuar, daqui a 3 ou 4 anos estaremos a pagar não 1,7% de juro ao ano, que é a taxa média da dívida já existente, mas 3,5% ou 4%. E o que é que isto significa para os espectadores perceberem? Vou já dar o exemplo. Nós, neste momento, estamos a pagar cerca de, não chega a 6 mil milhões de euros de juros dos empréstimos que a República tem, nós contribuintes. Se o valor médio ou a taxa média da nossa dívida duplicasse nos próximos 5 anos, passaríamos para cerca de 10 mil milhões de euros. Ora, isto é tanto como se gasta com a educação ou com a saúde. E, portanto, seria uma duplicação absolutamente incomportável para o Estado pagar, porque teria que deixar de gastar nas outras áreas, nomeadamente as áreas sociais. Portanto, esperemos que a Sra. Lagarde e o Conselho de Governadores do BCE moderam um bocadinho a sua subida. É sobre essas expectativas que te ia questionar. Como é que será depois do verão? Isto porque está praticamente a fazer um ano que o BCE iniciou este ciclo de subida das taxas de juros. Das asneiras que fizeram, porque nós dissemos há 2, 3, 4, 5 anos, não pode ser, dissemos-lo aqui neste estúdio e com os especialistas também que trouxemos aqui, que a emissão de dinheiro, por outras palavras, vou utilizar uma expressão mais técnica para a desconstruir. A monetização das dívidas dos países, sobretudo os periféricos, isto é, a compra pelos bancos centrais de títulos de dívida dos Estados que, para comprarem essa dívida, emitiram dinheiro eles próprios, criado a partir do nada, que é assim que se criou o dinheiro para comprar essa dívida, não era dinheiro já existente no mercado. Essa monetização da dívida levou a um excesso de dinheiro no mundo. Já aqui falámos disso, criou bolhas especulativas nos mercados imobiliários, continuamos a sofrer com isso, nos próprios mercados de ações e de obrigações nas grandes bolsas de todo o mundo e em coisas virtuais absolutamente sem valor, como as moedas digitais, como sabemos. Fizeram um erro durante muitos anos seguidos. Alguns economistas dizem, mas se não fosse assim, também se teria caído numa profunda recessão e não teríamos sido numa profunda recessão que começou nos anos 2008 e 2009. Também é verdade, tem que haver equilíbrio em tudo. Só que o problema foi que o BCE não anteviu o que era a criação de uma inflação galopante. E ela aí está, e agora a Sra. Lagarde diz: não descansarei enquanto não dominar esta inflação. Ela própria a criou. É assim que funcionam os grandes fóruns mundiais, onde devia haver gente com um bocadinho mais de capacidade
de prever o que é o futuro. Ficou alguma pista de que num futuro próximo podemos assistir a uma última subida da taxa de juros, este fim de ciclo que estávamos aqui a falar ou não? Os analistas e os jornalistas e os operadores de mercado, que era perceber. E a senhora Lagarde foi muito parca na concessão de pistas, disse apenas que em setembro teria que haver, de acordo com o andamento dos dados de mercado, mas estando a inflação em média em